Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, mais um vídeo aqui no canal Mineração em Garimpo. E no vídeo de hoje eu vou falar para você, eu vou explicar para você como que faz para achar ouro. Eu sei que o vídeo parece um clickbait, tem muito vídeo desse tipo aí fora na internet. Vídeos que parecem loucura, outros vídeos que são divertidos, pessoal utilizando ali detectores de metais, procurando pepitas de ouro. Mas o assunto aqui é sério. Nós vamos falar aqui hoje sobre prospecção mineral, sobre achar ouro, encontrar ouro que tenha viabilidade econômica para talvez se tornar uma mineração. Quando a gente fala de encontrar ouro, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse ouro não é seu, não é meu, mas ao mesmo tempo é de todo mundo, porque ele pertence à União, tá? Ele pertence ao governo. O subsolo pertence ao governo. Então, quando a gente fala que vamos procurar ouro, nós precisamos ter uma concessão, uma autorização para pesquisar esse recurso mineral, porque todo recurso mineral está no subsolo e o subsolo pertence à União. Então, Daniel, quer dizer que eu ser dono da minha fazenda e eu achei ouro aqui na minha fazenda, eu não posso extrair esse ouro? Não. Somente se você tiver autorização da Agência Nacional de Mineração, né? Antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que está ali abaixo do Ministério de Minas e Energia, tá? Então você precisa de uma autorização e tudo começa com um requerimento. Existe um requerimento que você faz de forma digital e só existem 2 profissionais gabaritados no Brasil hoje para fazer esse tipo de requerimento. Nós estamos falando aí do geólogo, tá? E do engenheiro de minas. Por incrível que pareça, apenas esses 2 profissionais podem fazer requerimentos em seu nome. Ou seja, você vai ter que contratar um geólogo ou um engenheiro de minas para requerer uma área para você. Essa área, ela tem que estar disponível. Isso significa dizer o seguinte, não pode ter outra pessoa, né, outra empresa que tenha requerido antes essa área. Essa área tem que estar livre. O que significa área livre? É que não existe nenhuma poligonal, ou seja, não existe nenhum mapinha dentro do sistema dizendo que essa área pertence a outra pessoa ou a outra empresa. Daniel, entrei aqui no site da ANM, encontrei lá o sistema Sigmine ou Sigmine, né? Algumas pessoas falam Sigmine, outros Sigmine, enfim, a mesma coisa. E vi lá que tem um mapinha lá de um requerimento em cima da minha área, de onde eu estou pesquisando, onde eu estou planejando fazer uma pesquisa para descobrir se ali tem ouro. Na verdade, eu já vi ali uma pepitinha de ouro e tal, e eu quero saber se eu já posso pesquisar, eu quero identificar se aquilo ali, se aquela ocorrência mineral, ela é um recurso mineral e que talvez se torne amanhã ou depois uma mineradora, ou seja, você tem uma jazida, você transformou um recurso mineral e provou, né, que aquele recurso mineral é viável para a extração. Então você transformou isso numa reserva, já falei isso em outro vídeo, você pode entrar aqui no canal e achar esse vídeo sobre recursos e reservas. Então fui lá e vi que tem um mapinha em cima e que tem uma empresa XYZ, mineração, alguma coisa lá, e essa empresa requereu essa área. Posso ainda fazer a pesquisa? Não. Essa empresa, se ela tiver com alvará de pesquisa válido, é dela. E aí, Daniel, eu sou o dono da terra, então eu não vou deixar eles minerarem aqui. Olha, te falo o seguinte, a melhor coisa é você fazer uma parceria. Normalmente o mercado aceita para a produção mineral, já de imediato, algo em torno de 10%. Ou seja, você como dono da terra recebe em torno de 10%, 5 a 10% ali da produção mineral. Isso é fantástico, porque isso é no bruto e vale a pena para você. E outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu vou impedir, olha, não adianta muito tentar impedir, porque quando a gente fala de mineração, nós estamos falando de um bem que vamos dizer assim, de interesse nacional. E quando é de interesse nacional, significa que há formas dessa empresa que está pesquisando entrar com processos judiciais para fazer uma servidão de mina. Isso significa que eles podem te indenizar à força e tirar você da área para que eles minerem.
Então, eu aconselharia você fazer um acordo antes, tá? Para pesquisa mineral, onde não vai já extrair de cara, alguém que está só pesquisando para encontrar um depósito e vender esse depósito depois, normalmente fica ali 1, 2% para o dono da terra, ou melhor ainda, você já é indenizado de cara em alguns milhões de reais pela sua área. Isso é muito interessante. Então, permita fazer a pesquisa na sua área. Se você achou ouro, inclusive você pode ligar para a empresa, né, procurar aí no Google e procurar o CNPJ e ligar e falar, vocês fizeram um requerimento na minha área, na minha fazenda, e aqui tem ouro e eu quero fazer uma parceria com vocês. Você pode fazer isso. Agora, vamos lá. O que acontece em relação a você achar ouro? Descobriu que tem ouro em uma determinada propriedade? Ok. Mas, Daniel, eu não sei onde tem ouro. Como que eu posso procurar locais que tem ouro, que tem ocorrência de ouro? Primeira coisa é o histórico. Algumas cidades no Brasil têm histórico de mineração, histórico de garimpo. Se você for para uma cidade como Parauapebas, como Curionópolis, lá no Pará, que fica ali próximo da Serra Pelada, que muita gente já assistiu o filme, sabe um pouco da história, sabe que aquela região tem ouro. Regiões como Cuiabá tem ouro, lá no Mato Grosso, regiões na Bahia, enfim, cidades que tem o nome ouro ou alguma coisa de ouro no nome da cidade, ou seja, a própria nomenclatura da cidade, ela fala muito sobre a história dela. Então tem cidades, né, no Brasil inteiro que tem nomenclaturas, tem nomes relacionados à mineração. Às vezes, o nome de uma pedra preciosa, um nome de ouro ali no meio, enfim, tem várias cidades que tem na sua própria nomenclatura, dão a entender qual é o minério que existia ali. Isso se deve por quê? Porque respondendo a pergunta principal, quem é que acha ouro? Quem é que acha ouro não é o engenheiro de minas, não é o geólogo, não é o geoquímico, não é o geofísico. Quem acha ouro, a primeira ocorrência do ouro é o verdadeiro farejador de ouro, é o garimpeiro. Garimpeiro, e isso vem de muito tempo, né? Desde a época lá do descobrimento, que o objetivo era vir para o Brasil e aqui começou a procurar, né, os nossos recursos naturais e minerais. E depois a gente teve aí os bandeirantes, né, adentrando pelo nosso Brasil e descobrindo os lugares que tinham ouro. Então Minas Gerais, o próprio estado, o nome Minas Gerais se deve à quantidade de minas que existiam naquela região. Inclusive hoje grandes mineradoras de ouro estão ali, né? Mineradoras que produzem centenas, talvez milhares de toneladas de ouro todos os anos, tá? E isso começou lá atrás, mas no Brasil inteiro foi descobrindo ouro. O que acontece? O ouro fácil de ser achado já foi encontrado. Eu digo para vocês que 99% do ouro fácil já foi encontrado, porque é o ouro que ele tinha ele aparecia na superfície, tá? Deixa claro assim para você. Você conseguia acabando ver alguns indícios. Você via uma rocha que tinha uma pepitazinha de ouro, você ia lá e achava uma planície ali, o pessoal, o garimpeiro chama de baixão ou aluvionar, né? Para falar o nome correto. E ali naquele aluvionar você achava uma terrinha ali e bateava, né, com uma cuia, com uma bateia, e você achava ali no finalzinho da bateia, olha, tem ouro aqui e tal. Então, esse ouro mais fácil, ele já foi basicamente encontrado. Tem muito ouro ainda nas áreas indígenas, mas lembrando, você é proibido minerar em área indígena. E é uma coisa que aconteceu no nosso Brasil, que é o seguinte, na época em que muitas dessas áreas se tornaram áreas de proteção ambiental ou áreas indígenas, foi um artifício para proteger a nossa soberania, tá? Para que essas áreas que têm muito ouro, que têm muitos diamantes, como por exemplo a reserva Roosevelt e tantas outras áreas, elas foram transformadas em áreas indígenas e reservas para proteção da soberania nacional, porque assim ficaria difícil outros países tentarem invadir essas áreas para pegar o nosso minério, né? E hoje a gente tem dificuldade em transformar essas áreas em áreas de mineração. Ah, Daniel, então você quer minerar em área indígena? Não, não sou eu não, é às vezes o próprio índio que é dono da terra, mas não pode usufruir das riquezas que essa terra possui, né? E ele quer muitas vezes minerar. Eu conheci essa realidade no tempo que eu passei na Amazônia.
ele quer minerar, mas não pode. Não sei se um dia vai mudar essa história ou se a gente vai entregar de bandeja isso para as grandes mineradoras internacionais. Mas tem muito ouro, sim, nas áreas indígenas e áreas de proteção ambiental, porque os mapas se sobrepõem, porque foi uma estratégia, né, de soberania nacional, de proteção dos nossos minérios. Por exemplo, tem uma área que foi bloqueada, né, que é o Renca. Essa área houve uma tentativa de desbloqueio pelo presidente Temer, nos 2 anos que ele ficou ali após o impeachment da Dilma, e ele tentou liberar essa área e depois, devido a tanta publicidade e opinião pública negativa, acabou voltando atrás e cancelou essa liberação. Então, assim, como que eu faço para encontrar ouro? Primeiro de tudo, encontra um garimpeiro, porque o garimpeiro é que encontra o ouro e vai num local, numa área que já tem ouro, que tem histórico de ouro, de mineração. Você pode encontrar uma área que ninguém descobriu ainda que tem ouro? Pode. É fácil? Não. Porque esse ouro que estava na superfície, que apareceu na superfície, ele é um ouro que já foi encontrado, né? Um ouro fácil de ser encontrado. O ouro mais difícil, ele ainda está lá. Essa é a boa notícia. Daniel, como que eu faço para achar esse ouro mais difícil? Existe um caminho a ser tomado. A gente fala que é uma pesquisa regional. Essa pesquisa regional é o seguinte: você tem uma notícia, você tem um indício de que tem um minério ali, uma ocorrência mineral, você vai lá e faz coletas de amostra de algum riacho, de algum córrego, de algum lugar que está entre serras, porque provavelmente acumulou ouro ali naquela área. E aquela coleta ali de solo ali você vai mandar para um laboratório. Esse laboratório vai te dar o resultado. A gente chama isso de sedimento de corrente dentro da pesquisa geológica. Esse sedimento de corrente vai te dar uma noção se tem ocorrência ou não mineral. Nós não vamos falar que nós vamos minerar o rio ou vamos minerar esse córrego que às vezes está seco ou ainda tem água. Não é isso. É apenas para descobrir se naquela região há ocorrência do minério que você está procurando ou não. E nesse caso aqui, nesse vídeo que eu estou falando para você, é um vídeo falando sobre ouro, né? Então você vai fazer esse sedimento de corrente. Óbvio, se você tiver uma granometria maior do ouro, ou seja, eu tenho pepitazinhas, eu tenho moléculas maiores do ouro ali, eu vou poder enxergar isso aí num teste gravimétrico muito simples, que é a bateia. Com a bateia, vou pegar um pouquinho de terra, colocar na bateia, vou girar essa bateia e pelo movimento da gravidade ali, né, essa força centrípeta, o que vai acontecer? A terra vai saindo. Isso um garimpeiro vai saber fazer muito bem. Talvez você tenha alguma dificuldade ali no início para conseguir fazer isso. E aí no centro vai ficar acumulado o material mais pesado, que é o ouro. E às vezes ferro, chumbo, você vai ver ali também uma areia mais preta, né? E aí essa areia negra, que é essa areia preta ali no fundo ali, ela vai acumular alguns pepitazinhas de ouro, dependendo do tamanho dessa granometria, é muito fino, e aí você vai ter que dar uma olhadinha se realmente aquilo ali é ouro ou não. O ideal é mandar para laboratório. Mandou para o laboratório, Daniel, que laboratório? Tem vários no Brasil, tá? Se você colocar aí na internet, você vai achar sobre laboratórios de pesquisa. Vou recomendar um aqui que não estou ganhando absolutamente nada, mas gosto muito do serviço deles, é um serviço mais simples, sem muita dor de cabeça. Você pode mandar suas amostras para eles, que é a Intertec, que fica em Parauapebas, no estado do Pará. A Intertec, você vai lá e manda uma amostra, um saquinho, 1 quilo de terra lá e vai mandar para eles, e eles vão te dar o resultado desse material. Você pode pedir análise para vários minérios ou especificamente para ouro, e eles vão utilizar métodos diferentes para analisar. Um é espectrometria, o outro é absorção de raio-x, outro por água régia. Eles vão dividir sua amostra, fazer um quarteamento ali, fazer uma homogeneização dessa amostra, vão dividir essa amostra, vão fazer vários testes e vão te dar um resultado médio em ppm ou ppb. O que é ppm? Parte por milhão. Parte por milhão é 1 grama de ouro é 1 ppm, é uma parte por milhão, tá? 1 milhão de gramas, que é 1 tonelada, dá exatamente 1 ppm vai dar exatamente 1 grama por tonelada. Então, Daniel, o que seria viável? Falo para você.
Depende muito do tamanho do depósito que tem ali. Por quê? Porque a mineração, tem mineradoras hoje no Brasil que trabalham com 0,5, 0,6 ppm de material, mas investiram 2, 3 bilhões de reais em plantas de processamento. Para que valha a pena um garimpeiro montar um pequeno processo metalúrgico, uma lavra, um processo metalúrgico para recuperar esse ouro, vou te falar que teria que ter pelo menos ali 2, 3, 4, 5 gramas de ouro por tonelada para poder ficar fácil, que esse ouro esteja livre, né? Há várias formas de encontrar esse ouro na natureza. Às vezes esse ouro ele está livre, né? Ou seja, a molécula do ouro está livre no meio da rocha, do solo, da terra. Às vezes essa molécula está associada a outro metal, então você tem associado às vezes a perita, calcoperita, arsenoperita, enfim, você tem a molécula associada a outros metais, com prata, você tem ligas ali no meio, e aí isso diminui o peso da molécula, né, de ouro ali, daquela molécula que está sendo formada, e acaba você tendo que investir em outros métodos no processo metalúrgico para recuperar esse ouro, porque a mineração é um processo industrial onde você tem como objetivo recuperar esse ouro do material estéreo, que é a gangue. Então imagina, você tem que recuperar 1 grama de ouro em 1 tonelada de terra. Vai dar muito trabalho, você precisa de um processo todo metalúrgico para recuperar esse material. Só que se esse ouro estiver associado a outros metais, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Talvez você tenha que recorrer a processos inclusive químicos e não somente de gravidade, né? O ouro, por ser mais denso do que os outros materiais, ele acaba tendo a possibilidade aí de você conseguir recuperar esse ouro com métodos mais simples, que envolvem a moagem, né? Ou primeiro a britagem do material, quando a gente está falando de rochas, de veios de rochas, de quartzo, enfim. Depois da britagem a gente tem a moagem, da moagem a gente tem peneiramento, sistemas de peneiras, para poder chegar numa granometria ideal. E aí a gente, quando esse ouro chega numa granometria ideal, ele passa por sistemas como centrífugas, para recuperação, mesas de concentração, para poder a gente conseguir recuperar esse ouro, mas precisa chegar num tamanho de partícula ideal. Muitas vezes quando o ouro é muito fino ou ele está encapsulado, que seria outra forma de apresentação na natureza, você precisa de um nível de moagem muito maior, utilizar moinhos de bola, moinhos de rolos ou rolos, enfim. Você vai precisar utilizar outros mecanismos para você poder liberar esse ouro e fazer a recuperação. Mas se esse ouro estiver associado a outros materiais, talvez você tenha que recorrer realmente aos processos químicos. E nesses processos químicos a gente está falando de 2 principais, que é o método de lixiviação e o método de flotação, tá? Eu pretendo trazer mais conteúdos aqui no canal. Não sei se já tem alguma coisa, acho que tem sobre lixiviação aqui no canal, mas procura aqui no canal, pesquisa, você vai achar alguma coisa aqui, tá bom? Ok, sabendo disso, Daniel, como que eu sei se esse ouro ele é viável ou não para minerar? Primeiro de tudo, é interessante que você recorra a uma empresa de consultoria em mineração, e aí eu tenho que vender o meu jabá aqui, fazer o meu merchan. A gente tem a Geostart como uma empresa que vai te ajudar nesse processo para aquelas pessoas que já estão no nível um pouco mais avançado, que já têm alvará de pesquisa, que já descobriram seus materiais, já têm o seu minério e querem aí entender o tamanho dos seus depósitos, transformar recursos em reservas, provar a viabilidade econômica dos seus projetos, dos seus empreendimentos minerais. A gente tem isso. Mas se você não tem, qual que é o caminho do lobo solitário, né, da mineração? É coletar as amostras, mapear essas amostras, ou seja, da onde eu coletei essas amostras? Eu coletei do local tal, então eu vou anotando as posições de GPS. É interessante tirar foto do GPS, tirar foto de onde colocou. É importante numerar as amostras para você saber da onde você retirou essas amostras, mandar todas essas amostras para o laboratório, e aí sim, quando você tiver o resultado dessas amostras, você vai ter uma noção se realmente aquilo ali é interessante ou não para dar continuidade na sua pesquisa. Ok, fiz toda essa pesquisa, mandei as amostras para laboratório,
tive os resultados, foram muito bons, Daniel. Apareceu aqui, ó, 20 ppm, 10 ppm, 5 ppm, 3 ppm. E agora? Aí agora você tem que seguir o caminho da pesquisa mineral, que é o quê? Essas amostras foram superficiais, essas amostras foram de algum veio, como que está esse veio? Tudo é baseado na mineração numa coisa chamada banco de dados. E muito cuidado, a gente até brinca aqui que é o seguinte, cuidado para você não ter um bando de dados, né? Porque um bando de dados não vai fazer você vender a sua área, não vai fazer você ter uma hiper mega valorização do seu empreendimento. E sim, vai deixar qualquer um confuso e você não vai conseguir vender o seu projeto mineral ou até minerar, né? E quando você tem um banco de dados, você tem a documentação, você tem a prova, você tem todos os detalhes de toda a sua pesquisa. Olha, coletei amostras, fiz sedimento de corrente, fui procurando, achei meu veio, fiz trincheira, que é outro passo, né? Vou começar a fazer trincheira aqui, porque na verdade, quando a gente fala de mineração, nós estamos falando simplesmente de duas fases, pesquisa e lavra. E na pesquisa, a gente está falando de furo de sonda. E furo de sonda é muito caro. Então, se você está querendo entrar nesse mercado de mineração, você tem que entender muito bem do passo a passo para fazer a pesquisa ou de validar alguém que já fez a pesquisa. Se você é um investidor da mineração, vale a pena validar se aquela mineradora, se aquela mineração, ela realmente tem tudo aquilo que ela está falando. Olha, a gente tem um potencial de produzir tantos quilos por mês, a gente tem um potencial de fazer muita coisa e tal. Esse potencial é real? Isso você tem que estudar. Você tem que contratar uma empresa para fazer uma due diligence para você entender se aquilo realmente é real ou não. E isso quando a gente fala de uma empresa que ainda não entrou, por exemplo, na Bolsa de Valores. Por exemplo, do Canadá ou da Austrália, que são as duas mais conhecidas. Tá, Daniel, sou um minerador pequeno, quero começar a minerar. Primeiro de tudo, você vai ter que ter profissionais. Como qualquer empreendimento, eu vou montar uma oficina mecânica, você vai precisar de mecânicos. Eu vou montar uma mineradora, você vai precisar de engenheiro de minas, você vai precisar de geólogo, você vai precisar de contratar serviços de laboratório, ou seja, geoquímica. Depois você vai precisar contratar serviços de geofísica, porque geofísica é a única coisa capaz de encontrar o minério que não foi ainda descoberto. A geofísica tem vários métodos, e aí você vai achar inúmeros vídeos aqui no meu canal, onde a gente fala sobre geofísica e métodos geofísicos. A geofísica é uma forma de você estudar a Terra sem precisar ter contato direto com ela. Ou seja, na geoquímica eu pego uma amostra, levo para o laboratório e descubro quais são os minérios que tem ali. Na geofísica eu avalio as propriedades físicas desse material ainda em superfície e descubro por associação, por um estudo de avaliação, de modelagem, eu vou conseguir desenhar e modelar um plano de prospecção, que é o quê? Furo de sonda. Então a geofísica ela tem como objetivo principal reduzir os seus custos com furos de sonda ou furos errados, tá? Então imagina que você tem uma área de 15 mil hectares. Como que eu vou procurar ouro em 15 mil hectares? Vou colocar um garimpeiro lá para rodar aquele mato todo ali e pesquisar se tem ouro na minha propriedade. O garimpeiro vai descobrir se tem ouro na superfície. Isso é fato. Se ele achar alguma coisa ali que ele acha que vale a pena, ele vai te mostrar isso aí. Ok, descobri que tem. Vou mandar fazer amostra, vou fazer laboratório. Mandei a amostra, fiz laboratório. Vale a pena. Próximo passo, gastar, investir grana em geofísica. Não tem outro passo. É geofísica, furo de sonda. Fez geofísica, fez furo de sonda, você achou um recurso. Você descobriu que tem ouro ali embaixo. E aí, a pesquisa mineral que antecede a mineração propriamente dita, ou seja, a lavra, a explotação, ela tem como objetivo pedir de você investir errado. Porque imagina você montar toda uma planta de mineração, todos esses processos, fazer tudo e se deparar com alguns erros que acontecem, que são naturais, que eu já mapeei dentro de um projeto de mineração. O primeiro erro é erros metalúrgicos, ali você está minerando e você não está recuperando o ouro na quantidade que você poderia recuperar.
Isso acontece com muita gente que entrou nesse mercado, ou 100% de todo mundo que entrou para minerar algum dia, tá? Perder ouro. O ouro está sendo recuperado, mas não na sua quantidade ideal para ser economicamente viável, ou você está perdendo e jogando o ouro fora. Isso é interessante. Por quê? Porque como o garimpo tem mais de 30 anos no Brasil, tem muitas áreas no Brasil de rejeitos de mineração, ou seja, materiais que já foram processados, riquíssimos. E aí você tem métodos para você recuperar o ouro desses materiais que já foram processados, porque os métodos eram antigos, arcaicos, e não tinha uma boa taxa de recuperação de ouro. Recuperavam ali 10, 20% do ouro, 80% ia embora, do que a gente fala que é o rabo de bica. Estava indo embora ali depois do processo e não estava conseguindo recuperar esse ouro. Então você tem como achar ouro também nos rejeitos de mineradoras. Mineradoras antigas às vezes tem um rejeito ali que dá para você trabalhar ele. É outra forma de você achar ouro. Mas o ouro virgem, o material virgem que nunca foi processado, basicamente o ouro fácil já foi achado, o ouro difícil só vai ser achado com geociência. Geofísica, geoquímica e geologia, tá? Essas três ciências básicas aí, óbvio que envolve um monte de outras ciências ali ao lado, matemática, física, enfim, química, um monte de coisas junto ali vai ajudar você a achar esse processo. Se você não é um especialista nessa área, contrata alguém que seja, mas só invista dinheiro nessa parte se você já está convencido de que o que você tem ali tem grandes chances de se tornar uma mineração. E aí sim, você vai saber o caminho. E outra coisa, segue o canal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, e clica no sininho aí para se atualizar nos vídeos que estão aqui, porque o objetivo desse canal aqui do Mineração em Garimpo é o quê? É fazer com que você conheça um pouco mais desse mercado de mineração, você se especialize, você tenha esse conhecimento como empreendedor da mineração, né? Aqui o objetivo não é transformar você num geólogo, num geofísico, não. O objetivo é que você saiba contratar esses profissionais e cobrar esses profissionais no nível que eles precisam ser cobrados. Quando você monta uma empresa, você monta um negócio, você não precisa ser mecânico, mas você precisa saber o que você vai cobrar do seu mecânico se você abrir uma oficina mecânica. Basicamente é isso. Você vai abrir uma pizzaria, você não precisa ser o pizzaiolo, mas você sabe o que você vai cobrar do seu pizzaiolo, do seu chefe de cozinha. É isso. Na mineração você precisa saber quais são os profissionais, quais são os serviços, quais são as fases, quais são os processos. Você precisa entender tudo isso e eu te falo, é muito conteúdo, é muito assunto para você entender, desde a parte da pesquisa, entender um pouco da base sobre geologia, sobre geofísica, entender e interpretar os resultados das pesquisas, né, dos laboratórios, entender sobre a amostragem, como que você vai organizar suas amostras, o homogeneamento das amostras. Estou ali no campo e aí achei uma rocha que eu sei que tem ouro, aí eu vou mandar só essa rocha para análise. Não, você tem que lembrar que tem outra rocha ali do lado que ela vai ter que ser processada junto, no caminhão vai mandar para a planta, então tenho que mandar essa outra rocha para análise também para saber se tem ouro ou não, o quanto de material de estéreo vai estar no meio do meu material rico e o quanto que isso vai afetar na minha taxa de recuperação por dia, isso vai ser economicamente viável, enfim, tem toda uma fase. E aí você vai organizar a sua pesquisa, vai fazer os furos de sonda, a gente fala que são os furos diamantados, fez esses furos diamantados, vão sair testemunhos, são pequenos cilindros de 1 metro, onde metade desse cilindro vai ser moído e vai para laboratório e eles vão fazer análises, tá? E aí você precisa contratar aí sim uma grande empresa para poder fazer todo esse controle, né, de qualidade, para que não haja contaminação, que não haja erros nesse processo, para que você possa avaliar muito bem e fazer o que a gente chama que é a cubagem, e entender o tamanho do seu depósito, entender se ele realmente é viável. Para quê? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Primeiro, para não perder dinheiro. Segundo, porque você precisa apresentar no final do teu requerimento, e o requerimento na ANM, na Agência Nacional de Mineração, ele tem uma validade, pode ser estendido esse prazo, mas enfim, ele tem uma validade, e você tem que provar o porquê que você precisa de extensão de prazo.
Você pode escolher lá 1 ano, 2 ou 3 anos para pesquisa. Você paga uma taxa anual por hectare, se eu não me engano é R$4 e alguma coisa por ano para estar pesquisando, tá? Então você tem que pagar essa taxa, senão você tem inúmeras multas que você pode tomar se você perder prazos, tá? Então eu vou trazer muito conteúdo aqui depois também da parte jurídica, da parte do direito da mineração, direito ambiental, regras normativas, enfim, vou trazer muita coisa aqui no canal também falando sobre isso. Por quê? Porque no final de tudo, da sua pesquisa, você precisa entregar um relatório para a ANM. Esse relatório final de pesquisa, ele vai mostrar para a Agência Nacional de Mineração que a sua área, ela tem viabilidade econômica. E não somente isso, mas esse é o principal, e que você tem recursos que vão se transformar em reservas, tá? Para transformar recursos em reservas envolvem outros fatores além do ter ouro. Não é só porque tem ouro é que vai virar reserva. Tem que entender sobre os aspectos ambientais. Tem muito se falado no mercado sobre ESG. Vou trazer também conteúdo aqui no canal falando um pouco sobre isso. Enfim, quando você entregar esse relatório, a ANM vai te dar o parecer se você pode ou não lavrar, ou seja, minerar. E aí você vai ter o direito de requerer a lavra e depois transformar isso num processo de concessão de lavra, tá? Aí sim você tem uma mineradora. Minha dica, se você quer achar ouro, venda o ouro ainda dentro da terra. Não se preocupe com minerar esse ouro. Ainda durante a fase de pesquisa, você pode solicitar um documento na Agência Nacional de Mineração, uma autorização chamada Guia de Utilização, que permite você minerar enquanto você ainda está pesquisando, para que esse dinheiro dessa mineração custeie o restante da pesquisa. Se você não tem recursos para fazer essa pesquisa bem feita, eu estou falando de pelo menos 200, 300, 500 mil reais, dependendo do tamanho da área, se você não tem essa grana para gastar, não entra nisso, você vai perder dinheiro. E isso gera uma oportunidade para quem está de fora. Por quê? Porque o que acontece hoje no mercado brasileiro como somente geólogos e engenheiros de minas que conseguem requerer áreas, nós temos muitas áreas requeridas, áreas que a gente chama de oneradas, áreas que estão paralisadas no sistema da Agência Nacional de Mineração, que não conseguem ser pesquisadas por quem tem realmente interesse. E essas pessoas sentaram a bunda em cima da cadeira lá e estão lá esperando que caia do céu alguém que venha e diga eu quero comprar sua área. Não existe isso no mercado, tá? Se alguém está vendendo essa ideia para você, isso é mentira. Você só consegue vender uma área hoje no mercado se você der uma sorte maior do que a Mega Sena, ou seja, alguém foi lá e viu a área e achou interessante, viu tudo e chegou para você e comprou essa área, e ele não vai te pagar milhões na área sem ter pesquisa. Por quê? Porque o que existe hoje no Brasil de áreas que tem pesquisa, mas não tem mineradores investindo ou comprando essas áreas ou trabalhando, entenda, hoje existe uma oferta maior de áreas que já foram pesquisadas e que podem ser mineradas maior, com mais confirmações do que o que você pode oferecer. E existe realmente um mercado onde, com grandes confirmações, você salta nessa lista lá para cima. Então assim, eu estou aqui nessa lista lá embaixo, eu fiz trincheira, eu fiz geofísica, eu fiz tudo isso. Você está nesse nível. Eu fiz furo de sonda. Eu comprovei que meus furos de sonda tem ouro lá. Eu fiz uma cubagem, eu contratei um geoestatístico que foi lá e fez um programa e calculou lá, que é o que eles fazem, a quantidade de ouro que tem embaixo da terra. Já mudou de nível. Eu contratei uma consultoria aqui que fez um projeto aqui, um geólogo que fez o projeto aqui do 4321 para jogar na Bolsa de Valores do Canadá, ou um JORC para jogar na Austrália. Você já está no outro nível, então você vai subindo de nível. Você vai subindo nessa lista de prioridade. Então as grandes mineradoras que vão investir 1, 2, 3 bilhões em uma planta de mineração, eles têm interesse nas áreas que estão mais confirmadas de que tem o minério, né? Então eles vão comprar essas áreas. As áreas com menos confirmações ficam para depois.
Então não adianta você entrar nesse mercado tentando especular dessa maneira se você não tem um mínimo viável para, pelo menos, chegar para alguém e falar assim, olha, já fiz tudo isso aqui, agora é a hora de fazer um furo de sonda. Fez o furo de sonda, confirmou, vamos virar parceiro, vamos virar sócio, vamos vender essa área para uma mineradora que tem condições de continuar a campanha de furo de sonda para mapear esse depósito. Quer um exemplo? Esse mercado, ele é fascinante. É um mercado que eu me apaixonei por ele, é tanto que eu estou criando conteúdo aqui para você sobre mineração, sobre garimpo. Eu fui estudar fora, assim, fui procurar professores do Peru, do México. É um assunto que, infelizmente, tem muitos profissionais envolvidos. Esses profissionais não se comunicam, você só consegue esse conteúdo dentro de universidade e na universidade não está focada para o empreendedor da mineração. Então, assim, eu fui me apaixonando, comprando livros, comprando cursos, fazendo cursos à distância, pagando horas-aula para professores estrangeiros me ensinarem sobre mineração. Me tornei empreendedor da mineração, sou sócio hoje da Geostart, que é uma empresa que presta serviço de geofísica, de exploração mineral, que ajuda empreendedores nesse mercado, que conseguiu trazer uma técnica que não existia ainda no mercado de mineração, que é a sísmica. É uma técnica que vem da indústria do petróleo, amplamente utilizada na indústria do petróleo, mas agora sendo utilizada também na mineração, onde a gente consegue visualizar todas as litologias da subsuperfície, e aí a gente praticamente é um ultrassom de uma gestante. A gente enxerga o bebê, então a gente vai acertar o furo de sonda. Claro, nós não sabemos se tem um minério ou não, só o furo de sonda e a geoquímica vai dizer o que tem lá embaixo. Mas como diz meu sócio, só tem duas coisas que sabem e que vão descobrir o minério. Ele usa até uma frase que ele diz assim, Deus no céu e sísmica na terra, porque Deus sabe o que tem lá embaixo e depois vai ser a sísmica que vai descobrir. Então, de todos os métodos de geofísica, a sísmica é o melhor e hoje no Brasil a Geostart é a única que faz sísmica voltado para mineradoras e não para empresas de exploração de petróleo. A propósito, já aprende uma coisa. Exploração é a palavra usada para pesquisa. Muita gente usa errado, já vi jornal, revista falando exploração de ouro, exploração disso, com o sentido de lavrar. Mas o nome correto é explotação, quando a gente está falando de lavra. Exploração para pesquisa. Eu estou explorando, eu estou querendo descobrir se tem alguma coisa aqui. Descobri que tem um recurso aqui, vou agora em busca de descobrir se tem um minério, né? Vou agora confirmar se tem esse minério aí e vou ganhar dinheiro com ele. Como? Hiper mega valorizando a minha área, provando que minha área tem esse minério. E a gente está falando nesse vídeo de ouro, mas existem outros, lítio, manganês, cobre, terras raras, enfim. Tem uma infinidade de minérios, o Brasil é riquíssimo e que a gente pode utilizar a geofísica, a geologia, a geoquímica, fazer todo o processo para confirmar que a gente tem esse minério e vender para uma mineradora que tem condições de montar um grande projeto de mineração. Agora, se você tem um pouco mais de recurso, Daniel, eu sou milionário, tenho milhões aqui. O melhor caminho é requerer as áreas ou até comprar essas áreas ou fazer negociação com o pessoal que requereu as áreas. Por quê? Lembra que eu falei que o geólogo e o engenheiro de minas é quem requer as áreas? Acontece que quando o geólogo e o engenheiro de minas requerem essas áreas, muitas vezes eles não têm o dinheiro para fazer a pesquisa. E aí a gente tem um monte de gente com áreas paradas que depois de 2, 3 anos, eles vão perder essas áreas. Essas áreas vão para leilão. É assim que a ANM faz para encontrar novos concessionários, vamos dizer assim, né? Você tem a concessão, então você é um concessionário. Como é que eu encontro novos concessionários? Eu vou fazer um leilão. Então ele faz uma oferta pública e quem tiver interesse se cadastra. Se tiver mais de um que se cadastrou na oferta pública, ela faz um leilão e aí vai disputar quem pagar mais, leva a área e vai poder pesquisar a área. Então ela faz, vez ou outra, aí, leilões, ofertas públicas e depois leilões das áreas. Tem muita área ainda que pode ser pesquisada, que pode encontrar minério. Você tem que ter recurso para isso. Se você não tem 100, 200, 300 mil reais para fazer de recurso, é melhor pegar esse dinheiro e jogar na Mega Sena, tá? Você tem mais chance de ganhar dinheiro do que você gastar 5, 6 mil reais com um geólogo que vai requerer essa área para você, mas você não vai ter recurso nenhum para fazer mais nada. A não ser que você ache
quilos e quilos de ouro na sua propriedade, aí corre, pega um geólogo da sua confiança, requer a área e aí você tá feito. Mas se não for isso, desculpa, mas a ocorrência mineral, falar que tem ouro na sua terra não vai te fazer vender esse seu empreendimento mineral. Não vai fazer isso se mega valorizar só porque tem ouro. Tem um monte de lugar no Brasil que tem ouro, tá? Mas só ter o ouro não vai fazer você ter dinheiro. Outra, não tem dinheiro nem para minerar, não entra também nesse game, tá? Por quê? Porque mesmo que você entre com um outro tipo de solicitação, que é o que a gente chama de PLG, permissão de lavra garimpeira, onde você vai minerar só na superfície ali, você tem que ter dinheiro para maquinário. Uma escavadeira custa R$700 mil, uma plantinha de mineração ali vai lhe custar ali 100, 200, 300 mil reais no mínimo. É o custo de manter um garimpo, de fazer tudo isso, a parte ambiental, de cuidado, de multa, de direito, né? Você vai ter que contratar jurídico para te auxiliar, você vai ter que contratar muitos funcionários, você tem que ter recurso. Daniel, quero achar ouro por esporte, quero brincar. Aí tá cheio de vídeo aqui na internet falando sobre pepita, sobre achar ouro com detector de metais, entendeu? Aí beleza, você quer ir para mineração profissional, só tem um caminho: pesquisa, geofísica, geologia, confirmação que existe uma viabilidade econômica nesse seu minério para explotação, tá? É isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha gostado, tá? E a gente se encontra nos próximos vídeos aqui no canal. Como vocês perceberam, a gente está aqui agora com a câmera profissional, com um estúdio mais interessante, mais bacana para trazer um vídeo melhor para você, uma qualidade de áudio melhor, porque é muito melhor assistir um vídeo, um conteúdo que a gente gosta do áudio, que a gente gosta da qualidade da imagem e tudo isso. Eu estou fazendo isso para valorizar aqui o canal. Então, sua forma de agradecer é simples: dê seu gostei, dê seu joinha, dê seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo.